Boa noite. Estou muito feliz nessa noite por estar aqui para mais um culto de louvor e de agradecimento ao nosso Deus. Quero dar assim, uma boa noite bem especial a essas 25 pessoas que já estão conosco aqui para esse culto de reavivamento pessoal. É muito importante a sua presença e nós agradecemos muito por você ter tomado esse tempo para estar aqui no momento de começarmos o nosso culto. Não é? Que Deus possa abençoar a cada um, que nós possamos ser assim bem abençoados pela mensagem de hoje, e que Jesus e o Espírito Santo possam ser o nosso companheiro aqui nesse culto de adoração e de louvor a Ele, e também por toda a nossa vida. Quero saudar a todos com muita alegria, porque, afinal, a alegria é um aspecto do fruto do Espírito Santo. Então, se nós tivermos o nosso coração cheio de alegria, de amor, de bondade, né, domínio próprio, vamos cultivar o fruto do Espírito Santo em nossa vida. Não é? Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós teremos aqui momentos agradáveis, momentos especiais com o nosso pastor, que irá falar conosco hoje, e sintam todos bem-vindos, tá, ao nosso meio. Nesse momento, nós iremos cantar o nosso hino, aquele inicial, o hino sobre o Vem Espírito Santo, e gostaria que todos vocês cantassem, louvasse o nome do nosso Deus, mesmo aí onde você está, mesmo sem ouvir a sua voz, mas que você cante para louvar o nosso Deus, tá bom? Nesse momento, então, a mídia irá colocar o hino e nós teremos essa oportunidade de louvar ao nosso Deus. Vem, Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero
Ok? Agora que nós já louvamos através dessa linda música, nós iremos louvar também ao nosso Deus através da oração. Eu sei que muitas pessoas têm pedidos, têm agradecimentos, né, para fazer, têm pedidos que gostaria de falar, pedidos que está dentro do seu coração, mas eu gostaria de orar por todos esses pedidos, por todos os agradecimentos nesse momento, e quero convidar você a participar comigo junto nessa oração. Então, quero convidar você para, se você puder, se ajoelhar. Se você não puder, não se preocupe, fique como você está, e nós iremos, neste momento, elevar ao nosso Deus uma prece. Vamos orar. Nosso maravilhoso Deus, nosso eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, aqui neste culto de louvor e de adoração a Ti, nós estamos para Te prestar, Senhor, esse culto, que o Senhor possa aceitar do Teu trono de graça. Tira as imperfeições que porventura nele houver, Senhor, mas que o Espírito Santo leve até o Teu trono o nosso culto de louvor puro, limpo, cheio dos nossos agradecimentos por tua bondade, por teu amor, que ele possa chegar até o teu trono, Senhor, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, porque somente o Senhor merece ser louvado e ser adorado. E neste momento, os nossos corações estão voltados para essa adoração a ti. E que nada e nem ninguém, Senhor, possa tirar de nós o desejo de te louvar e te adorar neste momento. E também de aprender sobre a tua palavra. Queremos te pedir a companhia dos teus santos anjos, do teu Espírito Santo também conosco, que o Senhor possa estar presente agora, Pai querido, no lar de cada uma dessas pessoas que estão aqui conosco, Senhor. Mais ou menos umas 36 pessoas, mas eu sei que terá pessoas que entrarão depois e pessoas também que estão nos assistindo pelo YouTube. Que o Senhor possa, Deus, estar presente na vida, no lar, na família de cada um deles, Pai. É certo também, Senhor, que temos agradecimentos, mas também temos muitos pedidos nos nossos corações, porque sem Ti, Senhor, nós nada somos, e todas as nossas necessidades, todas as nossas angústias e anseios, nós queremos levar até o Teu trono também, neste momento, porque eu sei que o Senhor é que é capaz de nos ouvir e de atender de acordo à necessidade e de acordo também à tua boa vontade. Nós estamos aqui, Senhor, para receber essa bênção, para receber essa graça vinda diretamente de ti. Pai querido, nós estamos estudando assuntos muito importantes sobre o Espírito Santo, sobre como nos manter firmes na presença do Santo Espírito, como nos deixar usar pelo Espírito Santo. Pai querido, que o Espírito Santo possa nos usar de maneira tal que possa nos batizar com o Espírito Santo, Senhor, a cada dia. De maneira tal, Pai, que nós possamos fazer a diferença onde nós estamos. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, permaneça conosco, porque sem Ele, certamente, nós não conseguiremos passar pelas dificuldades que sobrevirão. Mas com Ele, Senhor, nós enfrentaremos tudo porque estamos do lado de Jesus, o nosso Salvador, aquele que deu a sua vida para nos salvar. Fique conosco, Pai. Te agradecemos pelo teu amor grandioso, que nos salva, que nos redime, que esteve disposto a dar a sua vida naquela cruz para nos salvar. Que nós estejamos dispostos, Senhor, a abrir nosso coração para te receber da maneira que o Senhor quer fazer morada em nós e nosso coração. Pai querido, nos dê uma noite feliz, um culto abençoado com a tua presença, e que o Senhor possa usar o pastor Vinícius de maneira muito especial, e também as nossas mentes possam ser abertas para ouvir, entender e colocar em prática, pois todas essas bênçãos nós te pedimos, e desde já agradecemos, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, Senhor. Boa tarde ou boa noite, né, para todos.
todas as igrejas aqui presentes, que Deus possa abençoá-los. Estamos aqui numa quinta-feira a mais, né? E com a bênção de Deus, estamos no 4º capítulo. E faltam 6. Faltam 6 para terminar. E nós temos aqui o privilégio de ter conosco mais uma vez o pastor Vinícius Armelli. Pastor Vinícius, já conhecido de muitos aqui. Pode ser que alguém não o conheça. Pastor, tudo bem? Boa tarde, boa noite, não sei, né? Boa tarde, boa noite, né, pastor? Seja bem-vindo. Boa noite para vocês. Prazer estar aqui com vocês. Aqui estamos nós da igreja, de várias igrejas. Então, nós temos aqui, eu vou falar os pastores que eu estou vendo aqui presentes, que é o pastor Clebson, o pastor Clebson da Igreja Central e da Igreja do Sul. E a sua igreja também está presente. O pastor Ivo, que é da Igreja de Barque, e da Igreja de Questionais também aqui presente. Eu não vejo... pastor Fabrício, se eu não estiver enganada aqui, pastor Fabrício também está presente, que é da igreja de Swindon e Oxford. Oxford é um lugar de chique, de gente rica ali, ó. Poderosa na literatura, né, pastor Fabrício? Com suas igrejas. Todos os membros aqui presentes estão aqui mais uma quinta-feira, pastor, para acompanhar esse estudo, que o capítulo dessa semana foi um capítulo assim, muito, muito bacana, muito bom, eu gostei bastante. Ali tem umas citações muito interessantes, mas eu vou deixar isso para o senhor, tá bom? E o que eu posso falar do pastor Vinícius? Eu acho que todo mundo já conhece o pastor Vinícius, né? Será que alguém não conhece o pastor Vinícius? Coloca a mãozinha aí. Vamos ver, pastor. Se alguém não lhe conhece ainda, se ainda não participaram aqui com a gente no Zoom, nos programas da igreja. Alguma mãozinha levantada? Eu não estou vendo. Alguém não conhece o pastor Vinícius? Não vejo nenhuma mãozinha levantada aqui no nosso... Ok, pastor, então eu não vou lhe apresentar. Tá bom. Brincadeirinha. Pastor Vinícius, eu quero que o senhor diga um pouquinho do senhor e entra no tema aí e faça como o senhor quiser. Esta é a sua igreja nesse momento e vamos ao estudo, ok? Mas pode falar um pouquinho do senhor, não tem problema. Tá bom. Boa noite a todos, bom estar com vocês. Tem uma mãozinha, viu, pastor? Uma mãozinha levantada. Já é a 3ª ou 4ª vez que a gente está junto aí. Eu estou só com a dúvida do pastor Fabrício, se é o mesmo Fabrício que é o pastor amigo meu de Londres. Se é ele mesmo, ele se manifesta. É provável, pastor Fabrício Guimarães. Não sei, ele é lá do Sul. Ah, Fabrição, meu irmão, comportamos juntos aqui no Brasil. E aí, Fabrição? Na mesma equipe de comportagem aí nos idos de 1900, não, 2000, né? 2000, 2001. Olha que mundo pequeno. Bom, Fabrício, pastor Fabrício, vê-lo aí. Estamos juntos aí. Estou aqui prazer. De quando em quando. Prazer em vê-lo. Prazer mesmo, hein? Grande amigo, pastor Vinícius Armelli. Que beleza. E hoje, gente, eu cheguei assim, aí o homem aí, agora que eu vi a foto ficou maiorzinha, eu vi aqui. Eu estava achando aqui a foto, para saber se era você, eu estava procurando aqui a imagem. Eu estou completando hoje, meus amigos, 20 anos de namoro com a minha esposa. Hoje é o dia, e 19 anos de noivado. Então, nós fomos comemorar aqui na cidade próxima, e a chuva veio forte, sabe? Parecia que o prédio do restaurante ia cair. E aí eu demorei para chegar, eu cheguei aqui agora, praticamente, liguei o computador e estamos juntos aqui para estudar a palavra de Deus. Vamos fazer o seguinte, ó, pega a tua Bíblia aí, dá um cheiro nela assim, ó, um cheirado assim, ó, cheirinho dela, dá um beijinho, põe no coração aqui assim, ó. Eu gosto de fazer isso, sentir assim, ó, sente a capa da palavra de Deus e diz assim, ó, maravilhosa é a tua palavra, meu Deus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez aí, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, hoje vamos estudar a Tua Palavra mais uma vez, juntos, estudar também este livro, mas tudo isso para conhecer a Tua vontade. Fala poderosamente conosco, Senhor, que pedimos por Jesus. Amém. Amém, né? Deus te louvado. Eu aprendi com os árabes, né, meus parentes, eles beijam muito a palavra de Deus e eu gosto de sentir o cheirinho dela. Gente, o capítulo de hoje é um capítulo que fala muito de experiências pessoais, de como o autor, né, ele ganhava almas e ele, através do ministério dele, salvou muita gente. Então eu vou fazer o seguinte, como você lê o capítulo, nós vamos pegar os pontos principais, que são as coisas que nós vamos levar para a nossa vida, e na hora de compartilhar as experiências, em vez de repetir e contar a mesma experiência que está no livro,
eu vou acrescentar com as mesmas ideias algumas experiências que eu tive o privilégio também de vivenciar, que são muito parecidas, para você ver que isso não é uma coisa do autor do livro, de um grande escritor. Isso qualquer pessoa pode passar por elas, basta se colocar nas mãos do Espírito Santo, amém? Vamos lá. Mas como o capítulo ele é mais de experiências pessoais, para dar uma base teológica, bíblica, assim, e a gente lê um texto juntos, eu escolhi o texto de Lucas, capítulo 24. Pega a sua Bíblia aí, então, abra em Lucas, capítulo 24. Lucas 24, isso aí. O capítulo 24 é basicamente o último capítulo, né, do livro de Lucas. É um dos evangelhos, talvez o evangelho maior que tem, porque os capítulos são muito grandes, compridos. E no finalzinho aí de Lucas 24, no versículo 13 em diante, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e acontece então a experiência que vamos ler agora, que é os discípulos no caminho de Emaús, ok? Lê comigo aí o versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam com que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, tristes. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Eles explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades os entregaram para ser condenados à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. Verso 22. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram exatamente o que elas disseram às mulheres. O verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, expunha ao seu respeito o que constava em toda a Bíblia. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele a menção de passar adiante, mas ele os pediu para ficar. Fique conosco, porque é tarde e já o dia se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde se achavam os 11 e outros com eles. Que história linda, né? Eu fiz questão de lê-la praticamente toda, porque ela tem muito a ver com o que nós vamos estudar agora. Se você pegar o seu livro aí na página 80, tem um subtítulo assim, que diz assim: o que é necessário para ganhar almas? Você encontrou aí? Aqui, ó. O que é necessário para ganhar almas? Página 80. Capítulo 4, né, que é o capítulo de hoje. Diz assim, ó, tem umas barrinhas. Como é regra, é bom seguir a seguinte sequência: apresente Jesus e ajude as pessoas a aceitá-lo. Segundo, realize um discipulado. Eu até vou sublinhar grande aqui a palavra discipulado, que isso é uma grande confusão no meio nosso, para a gente entender o que é isso. Realize discipulado para iniciar ou aprofundar um relacionamento com Cristo, para ajudá-las a entender sobre perdão e sobre como viver uma vida sob o poder do Espírito Santo. Terceiro, depois disso, as verdades fundamentais da Bíblia
podem ser ensinadas. E quarto, quando a pessoa é ensinada dessa maneira, estamos ensinando-a a tomar uma decisão pelo batismo e pela igreja. 4 passos. Vou botar a mão aqui. Apresentar Jesus, discipulado, estudo bíblico, batismo. De acordo com o pastor, esses são os 4 passos para ganhar almas para Jesus. E por que isso é importante? Porque isso tem a ver com revivamento. Vou falar uma coisa que pode ser dura para você, mas se você está buscando revivamento, ou acha que está revivado, e não levou ninguém a Jesus, isso não é revivamento. Isso pode ser um sentimento, pode ser uma euforia, pode ser até um movimento intelectual de muita sabedoria, mas revivamento tem a ver com salvação. Começando com a sua salvação, depois a dos outros. Porque um salvo, ele é tão poderoso, a transformação que aconteceu com ele é tão grande, que todo mundo ao seu redor vai sendo transformado também. É como uma fonte que jorra, né? É a água que mata a sede dele e jorra para os outros, ok? Então, assim, aqui na história, eu achei interessante porque Jesus dá oportunidade para aqueles homens de fazer o primeiro passo, testemunhar de Jesus. Ele pergunta, o que aconteceu? O que está acontecendo? De que vocês estão conversando? Qual que é o assunto de vocês? É muito interessante isso, a capacidade que nós temos como cristãos de deixar as pessoas curiosas, sabe? Deixar as pessoas com vontade de saber mais. Então, primeira coisa, eles testemunharam de Jesus. Está aqui no verso, ó, está no verso 19. Jesus perguntou quais coisas. Eles explicaram o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele falaram que Jesus era profeta, falaram que ele era homem de Deus, que ele pregava, que ele era a esperança de Israel, que ele morreu na cruz. Olha só, eles não estavam dando estudo bíblico ainda, estavam falando de alguém que era grande. Então, esse primeiro testemunho, ele ainda não é um estudo bíblico, ele é um testemunho espontâneo. É a história básica da cruz. E por mais que você ache que o mundo todo sabe de Jesus, talvez o mundo que você conhece, mas tem muita gente que não conhece Jesus. Muita gente. Eu tenho um amigo meu que ele foi fazer uma semana de oração no Japão, e ele disse que contou sobre a cruz, falou sobre a cruz, sobre a morte de Cristo, e uma japonesa ficou olhando com os olhos regalados, porque ele pregava em português, e uma japonesa traduzia ele. E no final do culto, a japonesinha que ouviu de Jesus pela primeira vez perguntou para o pastor, em japonês, claro, tudo que o senhor falou é verdade? Ele falou, é verdade. E aonde está isso? E ele disse assim, nesse livro aqui. Ela falou, posso pegar? Ela pegou a Bíblia assim, né? Ficou olhando para a Bíblia, quieta, e as lágrimas começaram a descer. E ela não teve coragem de abrir a Bíblia, achando que ele podia. Então o pastor disse, essa Bíblia é sua, eu estou dando para você. E ela, para mim e para você. Aí ela abraçou a Bíblia aqui, ó. E o pastor disse, aí onde eu contei essa história, tem muito mais, essa história é muito maior, ela é muito mais linda, você vai conhecer ela. E ela disse, eu não preciso, eu só precisava conhecer Jesus. Incrível, quanta gente ainda não conhece Jesus. Então esse é o primeiro passo. Jesus vive, ele morreu, ele é Deus, vamos dizer assim, é só apresentar. E aí, quando você apresenta e as pessoas se interessam, as pessoas querem saber mais, isso já é, na verdade, antes do estudo bíblico, você começa um processo que ele chama aqui, ó, realizar um discipulado. Algumas pessoas pensam que discipulado tem a ver com estudo bíblico. Não. Pode ter um estudo bíblico lá no discipulado, mas discipulado, para ser discipulado não pode ter uma apostila, não pode ter um material. Discipulado vem da palavra, tem assim, não assim da palavra grega, nada disso não. Eu não quero dar uma raiz oficial, mas quando você pega discipulado, a gente tem que estar do lado, né? É alguém que é um discípulo, alguém que anda junto, que está ao lado, né? Aqui no Brasil a gente brinca que algumas pessoas fazem discipaulada, né? Que é dar paulada nos outros, assim, você está errado, você está cabeção, e discipaulada é Bíblia na cabeça, vai sentir o peso da palavra, isso não é discipulado. Tem outros que falam que é discipulado. Discipulado é quando a pessoa começa a encher a paciência e você vai embora. É uma expressão aqui, uma gíria, né? Fala assim, discipulado é a pessoa que está fugindo do outro. Ah, vem aqui da Bíblia. Discipulado é fugir, né? Não, discipulado olha o que o texto fala aqui, ó. Vou ler de novo.
aprofundar um relacionamento com Cristo. Aprofundamento. Ajudá-los a entender o perdão e sobre, como viver uma vida sob o poder do Espírito Santo. Como que é viver uma vida sob o poder do Espírito Santo? Olha que segredo, gente. Ensinar alguém o que é viver conduzido pelo Espírito. Isso é discipulado. Agora, se você não é conduzido pelo Espírito, vai ensinar o quê, né? Então você pode. Se o Espírito Santo falou A, você ensina A. Se ele te falou A e B, ensina A e B. Se o Espírito Santo te falou de A a Z, ensina de A a Z. Mas não espere o Espírito Santo falar tudo para você ensinar para os outros. Tudo que ele te falar, você fala. Você compartilha. Os discípulos estavam lá ensinando. Eu não sei quem já ensinou, quem já assistiu aí, aquela série da Bíblica chamada Chosen. Pastor Clebson, já chegou aí? Vocês estão assistindo essa série Chosen? Eu vou falar, muito boa, né? É uma série bíblica muito fiel, valeu? Muito fiel. E tem um trecho que Pedro quer proteger Jesus lá com a espada, vocês sabem, Pedro era muito impulsivo, então Jesus fala assim, João, Pedro, calma, não é para fazer isso. Ele falou, mas não sei o que é para fazer. Ele falou que você ia ser pescador de homens. Ele falou, mas eu também não sei o que é isso, eu não faço ideia. E ele falou, olha o que ele está fazendo. Jesus estava simplesmente comendo com as pessoas, conversando. Então, grande parte do discipulado de Cristo aconteceu numa mesa de comida, aconteceu numa praça, numa caminhada, debaixo de uma árvore. Discipulado é você transferir sua vida para alguém, é você estar junto com alguém. Só que esse alguém vai olhar para você e fazer como o pai de Pedro fez quando ensinou ele a pescar. Jogou a rede uma vez, jogou a rede 2 vezes, jogou a rede 3 vezes, jogou a rede 1000 vezes. E um dia falou, filho, pai está com o braço machucado, joga a rede para mim. Aí ele jogou, falou, não, espera um pouquinho, joga mais para cima. E ele jogou. E Pedro jogou 1 vez, 2 vezes, 100 vezes, e foi ficando bom. E assim que é ganhar almas, é você orar, e você gosta de orar, e você ora de novo, ora de novo, ora de novo. E aí quando você vê, você está orando com alguém. E esse alguém está vendo você orar. Olha o que aconteceu comigo na terça-feira. Eu fui dar um estudo bíblico para uma família, já batizaram 6 ali na família, só que tem umas 15 pessoas lá. É um lugar bem pobre, sabe? Um lugar bem simples. E todo mundo sentado no chão, em banquinhos, e a única cadeira mesmo oficial fica para o pastor. Eu sentei na cadeira assim, até constrangido por estar na cadeira, e aquelas crianças bem simples, muito pouca educação, porque as crianças estavam na 8ª série, 9º ano, 1º ano, não sabiam ler ainda. Semi-analfabetas indo para o 2º grau, sabe? É terrível, ainda mais agora pós-pandemia. E eles tentando ler, né? A Bíblia é engraçado, porque eles ficavam soletrando, né? O Senhor Jesus. Aí demorava, mas a gente deixava eles lendo. Mas no começo do estudo, a gente disse assim, quem quer fazer oração? Aí eu. Aí um falou, você ora. Aí ele fechou os olhos e disse, eu não consigo, eu não sei orar. Eu quero, mas eu não sei. Aí uma menina de 10 anos, que batizou uma semana, ela disse, eu sei orar. Aí então ora você. Ela falou, não, pastor, eu vou falar no ouvido dele e ele repete. Eu achei aquilo fantástico, sabe? E eu perguntei, vocês são o quê? São primos? Eu falei, não, ele é meu vizinho. Mas eu falei para ele que eu estava estudando a Bíblia, conhecendo Jesus, e se ele queria também. E ele veio. E ele falou, se eu vou, se você me ajudar. Então eu vou falar no ouvido dele e ele vai orar. Então ela falava no ouvido dele e ele não conseguia orar, mesmo assim. E ela disse, então é o seguinte, você fala no meu ouvido e eu falo. E ele falava uma coisa simples, tipo assim, eu quero que Jesus seja bom, assim, amado Jesus, que a sua bondade esteja sobre nós. Ela traduzia as palavras dele de maneira mais elevada, sabe? E a menininha fez uma oração tão linda, tão linda, tão linda. E eu falei, quem ensinou essa menina a orar assim? E eu falei, menina, você ora tão bonito. Quem te ensinou a orar assim? Aí ela disse, mas eu vejo o senhor orar na igreja todo sábado. E eu falei, puxa vida, ela estava vendo as minhas orações, as orações dos professores de escola sabatina, a oração dos irmãos, do louvor, e ela foi assimilando. E agora ela está ensinando o coleguinha do vizinho, o vizinho está chamando o outro, e as crianças estão se multiplicando. Isso, amados, é discipulado. É você pegar o que você sabe e você fazer conduzido pelo Espírito, para que outra pessoa aprenda também e faça também. Então esse é o segredo para ganhar almas.
é ser conduzido pelo Espírito e ensinar outros conduzido pelo Espírito. Então, falar de Jesus, discipular. Os meus discípulos, eu gosto de fazer compra no mercado com eles. Eu tenho um pastor auxiliar aqui, eu levo ele para fazer compras, eu levo ele para comer comigo, eu levo ele para fazer pôr do sol, eu levo para dar estudo bíblico, eu levo ele para qualquer lugar que eu vou, para jogar futebol. Ele está comigo em todo lugar. Olha para Jesus os discípulos. Eles iam para todo lugar, dormiam juntos, acordavam juntos. Um discípulo é aquele que está ao lado sempre. Então ele fala aqui, ó, realiza o discipulado. Eu conheço poucos adventistas que fazem discipulado que eu chamo raiz, sabe? Discipulado de verdade. Nós, geralmente, como adventistas, eu falo que eu sou pastor há 18 anos, conheço muitos, né, milhares, de vários países. A não ser que aí, pastor, em Londres seja diferente que aqui no Brasil. Mas o adventista gosta de pular para o passo 3, que é esse aqui, ó. Ensinar as verdades fundamentais da Bíblia. A gente pega a Bíblia, tem um estudo lá, ouvindo a voz de Deus, não sei qual vocês usam aí, e você lê lá como Jesus considera a Bíblia. João 17:17. Aí embaixo tem resposta. Conhecereis a verdade, a minha palavra é verdade. A pessoa preenche e você vai ensinando o que é a Bíblia, o que é a oração, para onde vão os mortos, como será a volta de Cristo, como vai ser o milênio, como é que é o santuário, quando começou o juízo, e como é que batiza, tudo, a gente ensina. Ensinar é importante. Só que o ensino convence as pessoas. O discipulado converte as pessoas. Esses homens aqui de Emaús estavam convencidos que Cristo era o Messias. Mas não estavam convertidos ainda, porque eles tinham muitas dúvidas. Mas olha que interessante, o momento da conversão deles, quando eles percebem que Cristo é mais do que um profeta, um homem. Está escrito aqui, ó, verso 32, Lucas 24:32. E disseram um ao outro, porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando ele expunha as Escrituras? Antes a Bíblia eram fatos narrados, agora a Bíblia era uma chama que queimava no coração. Olha a diferença. A Bíblia pode ser apenas fatos narrados, de conhecimento, de lógica, de doutrina, mas a Bíblia pode ser uma chama que queima no seu coração, que arde. E essa é a diferença do estudo bíblico sem discipulado e o estudo bíblico com discipulado. Enquanto você estudar a Bíblia sem discipulado, você vai tornar muita gente conhecedora de Cristo. Quando você dá estudo bíblico com discipulado, você vai transformar apaixonados por Cristo. Amém? Então, vamos para o último passo. Quando uma pessoa é ensinada dessa maneira, estamos ensinando a tomar uma decisão pelo batismo. É natural. Lembra do eunuco em cima da carruagem com Filipe? Ele manda parar o carro e aí o cocheiro puxa, o cavalo relincha e para no meio do deserto e fala, tem água aqui. O que impede de eu ser batizado? Então, a pessoa que é ensinada no Espírito e é amada e conhece Jesus através do discipulado e das Escrituras, ela toma a decisão de ser batizada. Deixa eu contar uma experiência para vocês aqui. Quando eu fui, eu acho que até contei uma vez, não sei se foi aqui para Barcelona, eu já não sei mais o que eu falei para a igreja de Londres mais, mas se eu repetir, é porque eu já estou ficando velho, mesmo os velhos vão repetindo tudo que falam, tá bom? E assim vai. Eu estava na Suíça, e na Suíça, acho que parece muito Londres, no sentido que é um campo mais difícil, né? No Brasil, é considerado um campo bom, é um campo que as pessoas se convertem com mais facilidade. Se você entrar no Brasil, no Rio Grande do Sul, e fizer uma série de conferências, você batiza 30 pessoas. Se você for para São Paulo, mais acima, você batiza 50. Se você for para Goiás, ali um pouco mais para cima, Tocantins, no sul do estado do Goiás, do Tocantins, você batiza 70. A mesma série de conferência. Se você fizer a mesma série no Maranhão, você batiza 100. Então, eu já fiz em todos os estados. E senti isso. Assim, existe realmente uma predisposição em alguns lugares das pessoas aceitarem Jesus. Existe uma predisposição, porque quanto mais para o alto, a gente fala dos lugares mais quentes, os lugares que passam mais, talvez, necessidade do país, as pessoas estão mais abertas, estão mais calorosas. E vai subindo, aí você passa o meridiano e vai subindo, vai ficando frio de novo, né? Aí vai chegando na Europa, o povo ficando mais frio, mais gelado. O frio congela o coração também. As pessoas ficam mais distantes, elas abraçam menos, conversam menos, beijam menos, né? O vizinho. Eu não sei vocês, mas lá de onde eu venho, da minha família, na Arábia Saudita, é bem no lugar quente. Todo mundo se beija, tá aquele calorzão, um homem com barba vem, beija sua bochecha, deixa aquela meleca assim, ó. É diferente.
a cultura das pessoas. Mas independente do nível cultural e das dificuldades, quando o Espírito Santo entra, amados, ele quebra coração de pedra, como o coração de Faraó. Ele quebra corações duros e ele convence. E esse é um trabalho do Espírito Santo. O discipulado é um trabalho do Espírito Santo. E eu estava na Suíça e me falaram assim, pastor, primeiro, você vai fazer uma semana de colheita lá, não fica muito assim esperançoso, porque lá na Suíça batiza uma pessoa por ano, 2 pessoas. Às vezes demora 8 anos para uma pessoa se converter. E eu entendo que é assim mesmo. Os pastores também podem me ajudar a testar isso aí. A pessoa demora 8 anos para tomar uma decisão. E falou, aí outra coisa, não faça apelos muito incisivos. Se você fizer um apelo muito assim, eu não sei como é em Londres aí, você entrega a sua vida agora, Jesus está te chamando e tal. Diz que as pessoas ficam ofendidas. Assim. Não faça. Eu falei, tá bom, eu vou fazer um combinado com você. Você está dizendo para não fazer. Eu falei para o pastor que me convidou. Agora, se o Espírito Santo falar para fazer outra coisa, eu não sei, eu acho que eu vou seguir o Espírito Santo, vou seguir você não. Foi o que eu falei para ele. Ele falou, não, cara, mas eu estou falando para te avisar, porque as culturas são diferentes para mim. Eu não sigo cultura, eu sigo o poder do Espírito Santo. Se ele falar, fala isso, eu falo. Se ele falar, fica quieto, eu fico. Se a hora eu oro, vai para o deserto, eu vou para o deserto, vai para o caminho que vai de Jerusalém a Gaza, eu vou, eu faço o que ele fala. Eu não fico dando muita ideia não, porque minhas ideias geralmente dão errado. Eu vou no Espírito Santo. E aí eu estava pregando e tinha uma mulher me traduzindo, sabe? Eu falava em português e ela traduzia para o italiano, porque a igreja falava italiano. Não sei quem já foi lá, a igreja de Lugano, bem no norte, na verdade, bem no sul da Suíça, norte da Itália. Os membros são da Itália, mas a igreja fica na Suíça, né? E eu pregando. E aí o Espírito Santo falou, agora faz um apelo. Eu falei, não pode, eu falei para o Espírito Santo. Espírito Santo, você não ouviu o pastor falar? O pastor disse que não é bom fazer apelo aqui, não. Aí o Espírito Santo falou assim, não, mas o pastor também está aprendendo também. É meu discípulo. Como você é meu discípulo, ele falou para mim. Então, assim, em vez de ouvir um discípulo, escute o mestre. Eu falei, tá bom, Espírito Santo, vamos, mas vai devagar que eu tô com vergonha, porque eu estava meio tímido, sabe? E aí eu fiz um apelo, e ele falou, tá muito ruim esse apelo. Sabe quando o Espírito Santo fala para você? Vai mais fundo, cava mais, fala. Aí eu estendi a mão assim, e pedi para as pessoas colocarem sob as minhas mãos alguma coisa que afastava ela de Cristo, que ela precisava jogar fora, precisava eliminar. Por isso é uma coisa física ou uma coisa espiritual. Mas elas tinham colocado na minha mão, que ia ser a mão de Cristo. Sabe? Eu falei, põe aqui na minha mão. E quando você colocar aqui, você vai entregar a sua vida a Jesus. Quando eu falei isso, a tradutora repetiu, né? Porque o trabalho dela é falar em italiano. Então, ela explicou, veio até a minha mão, colocou assim, e eu pensei que ela estava explicando, mas não, ela estava seguindo o apelo. Quando eu fiz o apelo, a própria tradutora, ela colocou ali, e eu não sabia. A tradutora não era adventista, ela não era da igreja, ela só traduzia, só. Eu pensei que ela era adventista. E ela, então, durante a tradução do sermão, ela colocou ali, eu lembro como se fosse hoje, assim, ela colocou um negócio aqui, virtual, começou a chorar, então ela começou a arrancar umas coisas que ela tinha pendurado aqui, não sei se eram uns terços, eu nem lembro bem, começou a tirar também os brincos dela, pulseira, e começou a colocar na minha mão, assim, sabe? E ela colocou uma coisa que estava na carteira dela, tipo um documento, eu não sei bem o que era aquilo, e ela foi colocando na minha mão, e eu não esperava aquilo, e ela decidiu naquele dia ali entregar a vida a Jesus no batismo. Tanto faz, sabe, o que ela entregou, porque se aquilo atrapalhava ela com Jesus, ela tem que entregar mesmo. Não vem o caso, mas vem o caso que Deus pode usar circunstâncias difíceis, lugares fechados, pessoas complicadas, a entregar o coração a Jesus. Um dia antes desse apelo, aconteceu um fenômeno. Eu falei para a igreja assim, igreja, amanhã é o último dia, Deus vai falar com vocês, algo poderoso, e eu quero orar de madrugada. Vamos subir no monte aqui, nós estávamos no monte na Suíça, numa montanha que estava toda congelada em cima, assim, sabe? Eu falei, às 4 horas da manhã eu vou subir para orar. Quem quiser subir comigo, esteja aqui na porta. Aí uma pessoa levantou a mão e falou, pastor, sobe não, pastor, porque 4 horas está congelando, você vai morrer lá em cima. Eu falei, não, morre nada. Pastor, é 30 graus negativo lá em cima. Eu falei, olha só, quando você está com o Espírito Santo, ele te abraça e fica quentinho. Eu falei pela fé, nunca tinha ido no frio menos que 5 graus.
Aí eu falei, tomara que sim, né? Tomara que sim. Eu não sei se é bem assim. E aí eu falei, aí eles falaram assim, pastor, então vamos combinar o seguinte, como nós estamos no meio das montanhas, o sol vai nascer às 8 horas da manhã, às vezes às 9. Então vamos às 5, 5 e meia. Aí eu calculei, ó, 5, 6, 7, ó, 3 horas de oração, tá bom. Então nós fomos às 5. 5 horas nós descemos. E eu falei, mas não precisa vir, gente. Se você tem frio, se você tem dor nos ossos, se você tem medo, fica tranquilo, eu vou sozinho. Se quiser 1, 2, eu vou só também. Quando deu 5 horas da manhã, estava a igreja inteira, sabe? Os jovens. Eu nem acreditava que o jovem que orava, porque o jovem geralmente quer ficar dormindo, né? E tinha ali uns 30 jovens, tudo agasalhado. Nós subimos a montanha e oramos até o sol nascer às 8 horas da manhã. E o culto começou às 9. E quando a gente se reuniu para o culto, amados, havia poder ali, sabe? Porque na montanha, eu lembro de Emaús, isso para mim é muito, muito claro. Emaús, quando fala assim, quando ele falava conosco, o nosso coração ardia. E também interessante no versículo, é quando Jesus parte o pão, né? Verso 30, leia o verso 30. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Então se lhe abriram os olhos. Olha que fantástico! Sabe, naquela madrugada, é como se os olhos daqueles jovens, daqueles irmãos, tivessem se abrindo. 8 mulheres de mais ou menos uns 70, 80 anos vieram falar comigo depois do culto. Elas entregaram a vida a Jesus. E eu falei, eu pensei que vocês eram da igreja. Ela falou, pastor, nós somos da igreja desde que nascemos. Nossos filhos nasceram na igreja, nossos netos na igreja. Nós já somos a 3ª geração. Só que tem um problema, pastor. Nós somos cristãos falsos. Nós somos mulheres que não oram, que não jejuam. A gente só fica vindo na igreja, só fica criticando, reclamando do pastor. Mas enquanto o senhor falava, nossos olhos se abriram e a gente percebeu que a gente precisava fazer algo, porque os nossos filhos e os nossos netos já não estão na igreja mais. Já é uma geração inteira. Eu estou trazendo meu bisneto para a igreja, porque ele é bebezinho e a mãe dele vai sair para algum lugar, mas quando ele crescer, ele vai parar de vir também. Mas, amados, se nós formos discípulos de Jesus e entregarmos nossa vida a Ele e discipularmos pessoas através do Espírito, vivendo uma vida no Espírito, ensinando a Bíblia no Espírito, as pessoas tomarão decisões em quantidade. Em quantidade. É isso que o texto fala aqui. Olha o que fala aqui, ó, na página 81, embaixo, aí, no último parágrafo da página 81. 1, 2, 3, 4, na 4ª linha aí, final da 4ª linha, da página 81 aí, de baixo, do último parágrafo. Bem aqui assim, ó. Aqui, ó. Serviço postal, aqui, ó, um pouquinho antes. Fizemos predominantemente um serviço postal e não fizemos muito esforço para ter um contato pessoal. Olha o que o pastor está dizendo. Ele evangelizou 700 pessoas. Ele enviava para elas, pelo correio, embaixo da porta, e-mail, 700 pessoas receberam o estudo completo. Fazia um, recebia o outro. Fazia um, recebia o outro. E ele disse no final que ninguém foi batizado, ninguém. Por quê? Porque ele falou, nós somos o Correios, somos o FedEx, nós entregamos material, mas não cuidamos de ninguém. Não discipulamos ninguém. Nós enviamos informações. Então, dar um livro é importante, é um evangelismo poderoso. Mas após a leitura do livro, as pessoas vão procurar o quê? Um cristão. Alguém que represente as palavras daquele livro. Alguém que fale desse Cristo. Alguém que viva tudo que está naquele livro. Então ele diz, olha, fizemos um serviço postal excelente, mas não fizemos nenhum esforço pessoal. E esse é o grande erro de alguns evangelismos. Algumas formas de ganhar pessoas. A gente gasta muito tempo fazendo coisas, anota isso, e pouco tempo cuidando de pessoas. O segredo são as pessoas. As pessoas de carne e osso que precisam de abraço, precisam de olhar, precisam de lágrimas, precisam, sabe? Vamos lá, página 83. É que eu me empolgo, tá, gente? Perdão aí que eu vou deixando o livro para trás e me empolgo, né, Flávia? Mas você tem paciência comigo aí. Vamos para a página 83, eu quero ler com vocês esses 3 erros aqui, ó. Bem no comecinho, ela havia sido criada, né, a instituição lá, para ajudar a lidar com 3 seguintes problemas fundamentais. 3 problemas dos cristãos, eu já comentei aqui, mas nós vamos repassar, e é o seguinte problema. Primeiro, muitos cristãos não têm certeza sobre seu relacionamento pessoal com Cristo. Existe muito cristão
que não sabe se relaciona com Cristo, se Cristo está com ele, se realmente ouve a Cristo, se aquela voz é na cabeça ou é do Espírito Santo, se Deus está guiando ele. Então, se você tem dúvida, você não tem como ensinar certeza. Você pegou? Se você tem dúvida, não tem como ensinar certeza. Se você é uma farsa, não tem como ensinar verdade. Mas vire a verdade. Seja de Cristo. Segundo erro, eles estão levando uma vida caracterizada por fracasso e desilusão. Ele está dizendo que muitos cristãos, por viver uma vida de fracasso, desilusão, não ficam animados de falar para outra pessoa que a vida dela vai ser uma vida de vitória, uma vida de bênção, uma vida de cuidado. Porque ele mesmo não experimentou. Bem parecido com a primeira, né? E a terceira, eles não sabem como compartilhar sua fé de uma maneira efetiva. Como que eu faço? Eu não sei que palavras falar. Na verdade, todo cristão espera que tenha um curso ou um método, sabe? Um método. Aí eu pego e falo assim, ó, fala isso primeiro, depois isso, como uma cartilha. Só que o Espírito Santo, meus amados, não funciona por cartilha. Ele funciona por indução do coração, sabe? Ele fala ao coração. Existem métodos? Existem. Existem técnicas? Existem. Mas o Espírito Santo não está preso aos métodos. Ele muda as coisas. Ele cria oportunidades. Eu vou contar uma oportunidade que eu tive ontem. Eu fui visitar uma família ontem. Um menino, um rapaz, já deve ser uns 40 anos, né, já não é tão novo. Ele foi adventista até os 20 anos. Filho da diretora da escola adventista, foi desbravador, foi tudo. Mas saiu da igreja, se casou, teve uma filha e um filho. E agora, adulto, ele decidiu apresentar o filho dele na igreja. Tradição, né? Ele não ia apresentar porque ele era adventista, mas a mãe dele foi apresentada na igreja, ele foi apresentado na igreja, ele queria apresentar o filho na igreja. E eu falei, eu apresento, mas eu quero fazer uma visita primeiro. Conhecer o casal, ver a criança. E eu marquei para terça-feira, eles não podiam, marquei para quarta, foi ontem. Quarta-feira, às 6 da tarde. Eles tinham médico de tarde, mas eles iam chegar 10 para 6. 18 horas. E eu cheguei certinho na hora, eles estavam chegando junto comigo, do hospital. Eu entrei na casa e comecei a conversar com eles, né, sobre a vida, como é que estava o filho, o que eles queriam apresentar, peguei o nome de todo mundo, marquei a data para poder apresentar a criança, comi uma torta, tomei um suco de maracujá, comi um bolo de banana com canela, porque pastor come mais do que fala. Duas coisas o pastor faz, comer e falar. Os pastores concordam comigo aí. E aí eu comi, conversei. Depois de tudo feito, eu falei, olha, eu tenho que ir embora, mas eu posso ler um texto da Bíblia para vocês? E aí eu fui ler um texto, eu falei assim, eu vou ler um texto muito importante. Porque eu apresentar o filho de vocês sábado. Só que você tem que saber uma coisa, a apresentação da criança não é para a criança, é para os pais, porque a criança não vai lembrar de nada. Basicamente, o que eu vou falar lá na frente da igreja é que os pais têm que entregar a vida a Jesus, porque senão a criança está frita. Quando o pai levanta a criança para Jesus, está levantando o próprio coração. E aí eu li Romanos 8, que fala assim, todos os dias somos como ovelhas levadas ao matadouro, mas em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E essa mulher começou a chorar, chorar, chorar. E ela disse para mim, pastor, eu quero abrir meu coração para o senhor. Eu falei, tá, pode abrir, né? Eu estou aqui para isso. O Espírito Santo, amados, programou. Ele programou a hora certa, o dia certo. Se eu fosse na terça, não aconteceria isso. Tinha que ser na quarta, às 18 horas. Ela disse, pastor, eu fui ao médico agora. E o médico deu um diagnóstico e eu descobri que meu filho é autista. Isso acabou com o meu coração. E quando o senhor falou que nós somos ovelhas no matadouro, foi isso que eu vi hoje. Meu filho escorregando pelos meus dedos, eu não sei o que fazer. Mas o senhor falou que em Jesus nós somos vencedores. Por favor, pastor, pede para Jesus me ajudar a ensinar meu filho a falar, a viver. Eu quero que Jesus me ajude. E ali, amados, naquela sala, um pai e uma mãe entregaram o coração a Jesus. Agora vai começar o discipulado. Eu vou ensinar eles a orar, vou ensinar eles a educar o filho, a fazer culto em casa. Eu vou lá fazer um culto com eles, vem fazer um culto aqui na minha casa, vou fazer na sua, e aí vai discipulando. Mas é um processo. Já conheceram Jesus, agora vem um discipulado, no discipulado vai aprendendo a Bíblia, e logo, logo,
Eu vou contar para vocês em breve aí, que eu vou estar batizando aqueles dois lá, o Danilo e a Amanda. Tenho orado muito por eles. Orem por eles. E orem pelo Danilinho pequeno, que diz o médico que ele é autista, né? Então o Espírito Santo, ele conduz essa questão de vida de fracasso, de cristãos que não têm relacionamento com Cristo. Essa é a maior praga e a maior doença que a igreja tem hoje. Cristãos não convertidos são a maior ameaça para a igreja do século XXI. Não falam de Cristo, não têm poder, dão mau testemunho e trocam a fé, invertem a verdade e contaminam com uma maçã podre todas as maçãs da igreja. Mas se você agora pensou, puxa, pastor, eu sou essa maçã podre aí, eu estou dando trabalho para o meu pastor aqui, fica tranquilo. O Espírito Santo, Deus, Jesus, é o mesmo que criou o universo. Ele fez a pé de maçã. Então ele vai colocar a mão sobre você e vai fazer igual com os discípulos de Emaús. Ele vai pegar você e vai transformar, vai abrir os seus olhos, vai fazer seu coração arder de novo. Olha só, os olhos abrem primeiro, depois o coração arde. Você vai começar a enxergar a verdade, vai perceber que está equivocado, e aí com o coração ardendo, você agora vai testemunhar, porque a primeira coisa que os dois fizeram foi voltar para Jerusalém para contar para todo mundo que tinham visto Jesus e transformaram a vida de muita gente. Esses homens aqui foram grandes evangelistas. Olha o verso 38 aí, ó. Então, os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Eles foram contar, mas não contaram assim, eu comi um pão. Eles contavam alegres, emocionados, vibrantes, olhos abertos e coração aquecido, né? E aí o pastor aqui fez basicamente o que eu fiz com vocês. Ele contou algumas experiências de sucesso, de missão global, algumas instituições que ele criava, né, para dar apoio ao evangelismo. E eu vou contar como que eu faço para vocês terem uma segunda opção bem parecida aqui. Ele fala de website, fala de divulgação de literatura, criação de grupo de oração. Aqui tem a igreja do Bandeiblin, sei lá como é que é o nome da igreja. Ele tem algumas opções, mas eu vou contar uma experiência para vocês, vou finalizar com isso, porque depois ele termina com uma oração, né? E eu vou ler a oração para vocês da página 89. Eu vou contar para vocês a experiência de uma igreja que fez história aqui na década agora de 2011, 2012. Uma igreja muito, assim, média, sabe? Tinha mais ou menos uns 300, 350 membros. Ela era dentro, acho que compraram tipo um mercado, assim, sabe? E transformaram numa igreja. Então, o fundo da igreja tinha pilares. Quem sentava no fundo ficava atrás de uma pilastra. Então, às vezes, o pastor você via, às vezes você não via, né? Então, a igreja tinha 250 membros que assistiam o culto todo e 100 que viam só um pedaço, sabe? Tira a trave do seu olho, tinha que tirar lá o pilar do olho dos irmãos. Mas estava lá. Uma igreja boa e tudo. Só que assim, não sei aí, mas aqui a gente batiza 15 e disciplina 10. Aí vai embora da igreja 12 e batiza 9. Entra e sai. Essa igreja já tinha 10 anos, que tinha 350 membros. 10 anos. A igreja batizou em 10 anos 400 pessoas. Escutam, em 10 anos, a igreja começou os 10 anos aqui, com 350 membros. Batizou 400. Deveria ter quantos? 750. Ok. Mas quantos ela tinha? 350. Era uma igreja estagnada. Igrejas que adicionam pessoas ficam estagnadas. Agora, se você multiplica discípulos, aí a matemática muda. Porque de 350 vai para 700, porque multiplica por 2. Mas se você multiplica 300 vezes 300, vai para 9.000, vai para 90.000. Então, a multiplicação é o poder do Espírito Santo. A adição é o esforço humano. Não sei se eu falei uma coisa muito difícil, depois você assiste de novo a gravação e pega aí. Mas olha só, eu cheguei nessa igreja e vi a igreja, não sabia o que fazer, eu era novo. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda nisso aí, porque eu não sei o que fazer. Eu era bem novo, inclusive um ancião falou que eu ia ser engolido pelos anciãos da igreja em 2 meses, que eram anciãos que comiam pastores, eles engoliam os pastores vivos. Quem é pastor está entendendo o que eu estou falando. Eram líderes assim, realmente nervosos. E eu comecei a orar e pedir a Deus 12 pessoas, 12. E eu fui chamando um por um. Chamei um ancião, chamei o outro, chamei o diácono, chamei o Ministério da Mulher, chamei o Departamento do Jovem. Ninguém quis, sabe por quê?
Todo mundo ocupado. Pastor, estou cansado. É JA, é vigília, é congresso, é treinamento. Eu não consigo. Aí eu chamei o ancião, pastor, é muita coisa para fazer, é visita, é culto, é primeiro culto, segundo culto, não sei o quê. E ninguém aceitou, amados. Eu chamei mais de 30 pessoas, ninguém aceitou. Então eu tomei a decisão, eu vou orar aqui e pedir que Deus escolha os 12. E eu costumo dizer que Deus escolheu os piores 12 que tinha, sabe? Os leprosos, os doentes e os mendigos. E veio assim, ó, até veio os não adventistas, sabe? Veio um rapaz que estava usando cocaína, e ele veio de carona com o irmão, e entrou no pequeno grupo meu, e falou, pastor, eu vou ficar aqui. Eu falei, ficar aqui fazendo o quê? Eu falei, não, eu vou assistir. Eu falei, não, só hoje. No outro dia, chegou primeiro que eu, sentou lá quietinho, ele dava umas puxadas assim, porque ele cheirou muita cocaína, ele ficou com uma sequela assim, sabe? Cabelo doce, assim, nariz todo branco. Tava lá. Falei, Senhor, eu queria 12 servos teus. Você mandou 12 aqui. Mas era o que eu tinha. E eu gastei com esses homens 6 meses. Toda terça-feira, nós nos reuníamos para comer o pão, para repartir a palavra e para conversar, bater papo. E aí nós achamos que era pouco. Então, no sábado, nós começamos a orar no sábado, às 6 horas da manhã. Depois achamos que estava tarde, então nós começamos às 5 da manhã de sábado. Íamos das 5 da manhã até a classe de professores, 8 da manhã. Já íamos para a igreja direto e já ficávamos e orávamos madrugada. E nós passamos 2 anos. Começamos com 12. Chegou o momento, nós temos mais de 150 pessoas em cima do monte, orando todos os sábados, às 5 da manhã. Mas começou com 12, sabe? Esses 12, amados, eu batizei 5 deles. E os outros já estavam batizados, mas eram aqueles famosos esquenta-banco, gente que não tinha nenhum dom, aparentemente, porque tinha. Gente que estava cansada, gente com preguiça. E esses 12 foram sendo discipulados. Eu lembro que nós decidimos agora multiplicar, né? E eu falei, cada um de vocês agora vai cuidar de 12 pessoas. Eu cuidei de vocês 12, você vai cuidar de 12, você de 12, e nós vamos ter 12 grupos aqui, nós vamos cuidar dessas 144 pessoas. Então, eles começaram agora a orar com 12 pessoas, chamaram 12 amigos, levaram para a casa deles, compraram pão de queijo, suco de caju, que rende mais, né? E comia com suco de caju e pão de queijo, e Bíblia, oração. E eu lembro de um caso, de uma das pessoas falou assim, eu não vou hoje, porque invadiram minha casa, roubaram a minha chapinha, e eu não vou para o pequeno grupo sem fazer minha chapinha, roubaram o liquidificador, eu ia fazer um suco, não tem como fazer mais. Então, era sexta-feira, 4 da tarde, o líder mandou mensagem para todo mundo, e arrecadou ali um dinheiro, e eles compraram o liquidificador, compraram uma chapinha, e chegaram na casa dela no pôr do sol, e quando ela abre o portão, tá lá os seus 12 amigos, com uma chapinha, um liquidificador. Gente cuidando de gente. Gente preocupado com as preocupações de gente, sabe? Nada etéreo, nada expansivo, não, coisa de verdade. E esse grupo de 12 viraram 16, um deles virou 16 grupos, o outro virou 12. Essa igreja, em 1 ano e meio, saiu de 350 membros para 1.050 membros. Por causa de 12 jovens que não sabiam nem orar. O segredo não estava neles. O segredo, meus amados, nunca está em você. O segredo sempre está no Espírito. É Ele que conduz a igreja. Eu lembro de uma delas, é a Mila. Ela era uma menina assim, inclusive, quando eu for aí para Londres, ela está planejando ir comigo, ela e o esposo. Eu batizei os 2. Ela não batizou porque ela gostava de balada, sabe? Balada. E aí, eu falei para ela, deixa esse trem. Ela passou 7 anos na balada. Quando eu voltei lá, fiz uma de oração. Eu voltei para ser pastor, chamei ela para o meu grupo, e nós oramos ali 1 ano juntos. Ela falou, pastor, a minha casa vai ser um centro de cuidado de jovens. E ela começou a cuidar de 12 jovens, vieram 24. Eu fiz uma santa ceia na casa dela, tinham 120 jovens na casa dela, na santa ceia. E aí ela multiplicou para vários grupos. E aí, quando nós saímos da igrejinha nossa, aquele mercadinho, nós compramos 2 lotes e construímos uma igreja para 1.400 membros em 10 meses. A igreja se juntou, pegou dinheiro, fez recolta e está lá. O pessoal achava que era um shopping lá em Goiânia. E agora tinha 1.400 membros lá, reunidos, né? Os 1.050 membros, mais as visitas. Num domingo à noite, pensa, domingo à noite, não era sábado. 1.400 pessoas. E aí eu falei para a Mila, já pensou que a gente começou só a gente lá? Aquele rapazinho que puxava assim, sabe? Dava uns piripaque, cheirava cocaína.
Ele virou meu pastor auxiliar naquela igreja. Ele foi batizado, virou líder, coordenador, supervisor, foi fazer teologia, formou em teologia e voltou para ser meu discípulo e agora é pastor. Um pastor fantástico, um homem de Deus. O poder, amados, está no Espírito. Jesus escolheu 12 homens simples, pescador, um publicano, o outro, sabe, gente que aparentemente não tinha potencial, mas estava com o coração aberto, coração fervendo, olhos abertos, como os de Emaús. O segredo de salvar almas está nessa conexão com Deus. Porque a conexão com Deus muda nossos desejos, nossas prioridades. E se você tiver essas prioridades, esses desejos, o Senhor Jesus vai te usar e você vai salvar milhares de pessoas através do Espírito. Olha para Pedro. A sombra de Pedro salvava as pessoas. E eu vou terminar, que já deu tempo, lendo a oração aqui da página 89. Pastor, Pai nosso que estás nos céus, eu quero louvá-lo, engrandecê-lo por sua maravilhosa liderança. Obrigado porque na nossa igreja local confiou em Ti e porque estamos dispostos a arriscar um passo em direção a essa missão global. Eu quero lhe agradecer por todas as pessoas fervorosas que oraram, doaram, ajudaram. Obrigado por todos envolvidos. Os pioneiros, as igrejas, os escritórios administrativos, os ministérios de apoio. O Senhor nos dirigiu para que pudéssemos ajudar na salvação das pessoas. Por favor, continue conosco e com a nossa obra missionária. Obrigado porque pudemos experimentar a influência reflexa, a influência de Deus refletida em nós. Nós agora pedimos ao Senhor por um revamento e reforma mundial. Não basta a minha igreja, eu quero que o mundo seja transformado. Sim, nós queremos que a grande proclamação final do Evangelho aconteça agora, para que Jesus possa voltar logo. Pai, todo louvor, toda glória a Ti, para sempre. Amém. E essa é a minha oração. Que a igreja de Londres, todas elas, recebam o Espírito Santo e sejam guiadas por Jesus para uma transformação dessa cidade, desse país, da Europa, do Brasil, e o nosso Senhor volte logo. Quantos querem isso? Levante a mão e digam amém. Amém. Glórias a Deus. Feche seus olhos aí. Vou pedir para o Senhor que Ele abra os seus olhos e aqueça seu coração. Senhor Deus, abre, Senhor, os nossos olhos como abriu a de Cleópas e seu amigo. Aquece o nosso coração, Senhor, coloca fogo no coração que já está congelado pelo formalismo, pela tradição, pelo comodismo, Senhor, pela religiosidade supérflua. Nós queremos uma vida real contigo, Senhor, e para isso não precisamos mudar de igreja, não precisamos mudar de cidade, nós precisamos mudar de comportamento, Senhor. Então envia teu Espírito para mudar dentro de nós, para abrir nossas vistas espirituais. Toma cada um aqui nas suas mãos, Senhor. Esta igreja está se preparando para missão global, para salvar gente em lugar onde ninguém quer ouvir o evangelho. Mas sabemos que no meio desse povo incrédulo, existe gente clamando por salvação. E aqui estão os teus servos, os teus discípulos, que o Senhor envia agora por toda Londres, Senhor, para salvar e transformar vidas. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi alguém falando que queria fazer pergunta aí, Flávio. Acho que não sei se tem tempo, mas eu não sei nem que pergunta que seria. Mas... Desculpa, tem aqui um comentário da irmã. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela queria. O senhor até falou aí na oração, é sobre. Perdi aqui. O que é chapinha? Eu quero saber o que é chapinha. Chapinha é uma pergunta, já. Mas aí, pastor, o que é chapinha? Chapinha é um negócio que as mulheres usam para alisar o cabelo, sabe? Elas põem quente assim, puxa essa. Não tem isso em Londres? Ou tem outro nome, né? Elas põem a chapa assim e estica. Só que ela não gostava do cabelo dela. Aí ela deixava assim. Aí ela molhava e aí voltava. Ela não tinha chapinha, ela ficava com vergonha de ir para a igreja. Mas ela venceu essa bobeira dela. Acho que foi a Sandra. Sandra, você quer que eu leia? Na página 86 fala sobre a influência reflexa. Ela está pedindo para o senhor falar um pouco sobre isso, mas eu creio que o senhor deve ter falado aí, mas se quiser puder dar uma resumida para ficar mais bem entendido, sobre a influência reflexa. Página 86. Deixa eu ler aqui um pedaço, espera um pouquinho. Dias rápidos aí. Aqui, ó. É no final. Experimentamos as verdades da citação, a influência reflexa. A citação está em cima, diz assim, ó, a obra missionária em nosso país progredirá muito, em todos os sentidos,
quando for manifestado em prol da prosperidade das missões estrangeiras um espírito de maior liberdade, abnegação, desprendimento, pois a prosperidade da obra em nosso país depende grandemente, abaixo de Deus, da influência resultante de uma obra evangélica no nosso país. Aí ele fala, nós experimentamos aqui, né? Aí tem um texto acima ainda aqui, ó. Os membros da nossa igreja devem experimentar profundo interesse nas missões locais e estrangeiras. Grandes bênçãos lhe advêm de fazer abnegações para afirmar a bandeira de verdade em territórios. Dinheiro empregado nessa obra há de produzir grandes resultados. O que acontece? Naquele tempo, existia um certo egoísmo, que as pessoas elas estavam fazendo o seguinte, elas dedicavam as suas ofertas para as suas igrejas, porque as igrejas locais estavam sendo construídas ainda na América e em outros lugares. E Ellen White tem uma citação dentro dessas aqui, dos testemunhos para a igreja, que tudo que nós dávamos para a igreja deveria ficar uma parte na igreja local e outra parte deveria ir para as missões mundiais, lugares onde não tinha igreja ainda. Então deveríamos dividir esse dinheiro, mas os irmãos, eles diziam que não, porque se tirasse o dinheiro da América, a América ia quebrar. Mas ele falou assim, não, fica um pouco aqui e manda um pouco para lá. E ela dizia o seguinte, que aqueles que retiverem o dinheiro, Deus vai reter a sua mão também. Porque o evangelismo ele funciona através da influência reflexa. Tudo que você faz aqui reflete lá. Então, se você se fecha aqui, as igrejas fecham lá. Se você doa aqui e vai doar lá. Então, o Espírito de Cristo está aqui, está lá. Então, é basicamente essa ideia que eu tenho da influência reflexa. Tudo que a igreja está fazendo aqui deveria ser feito lá. Então, se você investiu $1.000 aqui, deveriam ter $1.000 lá. É basicamente isso aqui. Aí ele fala das igrejas fundadas, onde foram fundadas com essas bênçãos, né, que são enviadas. Né? Então, quanto mais tiver um espírito de cristianismo aqui, mais missionários eu vou ter lá. No Brasil está acontecendo agora um despertamento das missões mundiais. O Brasil ficou muito tempo fechado em si mesmo, num egoísmo, e não enxergava, porque sempre vinha missionário para cá. A América vem para cá, todo vem para cá. Agora chegou a hora de nós irmos, mas não queríamos ir. Nós queríamos reter, né? E aí começamos a enviar missionários, agora os jovens querem ir, famílias estão largando tudo para ir para outros lugares. Então nós temos vários tipos de missões de longo, curto prazo. Isso aí é influência reflexa. A influência que eu recebo aqui, ela reflete nas missões mundiais também. É basicamente isso aí. Não sei se deu para entender. Se algum pastor quiser acrescentar aí alguma coisa que eu não peguei, aí pode também falar. Aí, esclarecido, Sandra? Sim, obrigado. Era mais ou menos isso que eu pensava. Foi dentro disso. Era só para ter a certeza. Amém, amém. Gente, bom demais, hein? Estar com vocês. Culto abençoado, hein? Abençoado demais esse povo aqui. Eu temo que meus planejamentos de estar com vocês em breve vão ser um pouco adiados. Eu nem falei com o meu grupo ainda, mas cada vez a gente olha, parece que as coisas não vão dar certo como a gente imagina, mas Deus está na frente, está guiando e vai nos abençoar, né? Obrigada, pastor. Ok, agradecemos ao pastor. Agradecemos a todos. Agora nós vamos ao hino final e depois teremos alguns anúncios. Agora nós temos alguns anúncios breves. Pediu o pessoal da mídia, por favor. 5º capítulo, pastor
Clebson, olha aí, gente, pastor Clebson, quinta-feira que vem, 5º capítulo. Eu acredito, logo mais a gente vai estar distribuindo o 5º capítulo para vocês estudarem durante a semana. Nós vamos estar estudando, Jesus Cristo diz, aqueles que permanecem em mim, eu nele, dá muito frutos. Vamos ver se a gente vai dar frutos, né? Que Deus abençoe, pastor Clebson, quinta-feira é com o senhor, né? Temos mais um anúncio? Não. Nós vamos terminar a programação. No segmento, nós vamos ter o Restaura para as mulheres. E então, todas as mulheres estão convidadas a permanecer aqui no Zoom, não precisam sair, homens fora. E que Deus abençoe a todos. Pastor Vinícius, muito obrigado pela sua participação. Foi muito, muito boa, muito legal, muito instrutiva, muito espiritual. Quero ser uma dessas pessoas aí que possa ser cheia do Espírito para poder fazer a missão, né, a qual nós fomos chamados. Que Deus abençoe a todos. E estaremos aqui na próxima quinta-feira. Muito obrigada. E uma boa noite para vocês. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer.